Olá, Amora! Seja bem-vinda ao Cartas de Janara. Eu sou Janara, taróloga, terapeuta e psicanalista. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Ofélia. Quem era Ofélia? Quando ouvimos falar sobre ela, quase sempre lembramos da jovem que enlouqueceu por amor. Foi assim que essa história ficou conhecida. A mulher abandonada, a mulher que perdeu a razão, a mulher que terminou a sua vida nas águas de um rio. Mas talvez Shakespeare nunca tenha escrito uma história sobre loucura. Talvez tenha escrito uma história sobre identidade. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem era Ofélia antes de Hamlet? Nós sabemos quem era seu pai, sabemos quem era o homem que ela amava, sabemos quem mandava nela, mas quem era a Ofélia? Talvez nem mesmo ela soubesse responder. E é exatamente por isso que essa história ainda nos atravessa tantos séculos depois. Porque ela continua acontecendo, não nas margens de um rio, mas dentro de muitas mulheres. No tarô, a carta da lua, para mim, é uma carta que traduz muito bem o início da história de Ofélia. Porque a lua fala dos momentos em que deixamos de enxergar a realidade com clareza. Quando nós confundimos desejo com verdade. Quando acreditamos mais naquilo que imaginamos do que naquilo que realmente está acontecendo. Ofélia não amava apenas Hamlet. Ela amava tudo aquilo que imaginava viver ao lado dele. Ela sonhava com o futuro, com uma vida, com uma promessa. E quando essa promessa começou a desmoronar, ela perdeu não apenas um amor, ela perdeu a direção. Mas existe outra carta que aparece silenciosamente nessa história. O dependurado. Muita gente olha para o pendurado e pensa que ela fala de sacrifício. Eu penso diferente. Para mim, ela fala da vida colocada em espera. O pendurado representa aquela pessoa que suspende a própria existência enquanto espera que outra pessoa escolha por ela. Ofélia esperava a aprovação do pai, esperava o amor de Hamlet, esperava que alguém dissesse quem ela deveria ser. E enquanto isso, a própria vida permanecia suspensa. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes deixamos projetos para depois? Adiamos sonhos, engolimos palavras, esperando que alguém nos escolha, esperando que alguém volte, esperando que alguém mude, esperando que alguém finalmente nos ame da forma como nós gostaríamos de ser amada. E enquanto esperamos, vamos desaparecendo de nós mesmos. E ainda existe uma terceira carta, 2 de copas. Quase sempre essa carta é apresentada como a carta do amor. Mas também talvez ela seja uma carta de alerta. Porque amar é diferente de desaparecer dentro da história do outro. Ofélia acreditava que Hamlet era o centro da sua existência. E quando ele se afastou, parecia que ela também estava deixando de existir, entende? E talvez essa seja uma das maiores tragédias humanas. Quando nós transformamos alguém na única fonte da nossa identidade. É por isso que quando esse vínculo se rompe, nós não sentimos apenas saudade, sentimos vazio, porque não sabemos mais quem somos sem aquela relação. Foi então que eu percebi uma coisa. Ariadne segurava um fio. Ofélia segurava uma esperança. E as duas acreditavam que o amor seria capaz de levá-las para casa. Mas ninguém consegue voltar para casa quando esquece aonde mora dentro de si. É aqui que eu colocaria uma última carta sobre essa mesa. A Imperatriz. Curiosamente, ela nunca aparece na história de Ofélia. E talvez seja justamente esse ponto. A Imperatriz representa a mulher que existe antes de qualquer relacionamento. Ela conhece o próprio valor. Ela cria, ela floresce, ela não espera ser escolhida para descobrir quem ela é. E talvez Ofélia nunca tenha encontrado essa mulher dentro de si. E talvez seja exatamente por isso
que a sua história continua emocionando tantas pessoas. Porque em algum momento da vida, quase todos nós já procuramos no amor aquilo que deveria nascer dentro de nós. Se Ariadne nos ensina que não fomos feitas para carregar alguém para fora do labirinto, Ofélia nos lembra que também não fomos feitas para desaparecer dentro da história de outra pessoa. Talvez amar nunca tenha sido perder a própria identidade. Talvez amar seja justamente o contrário. Encontrar alguém sem deixar de encontrar a si mesma. Os mitos e as grandes histórias nunca sobreviveram porque falavam de reis, princesas ou heróis. Elas sobreviveram porque continuam revelando aquilo que existe dentro da alma humana. E talvez a Ofélia ainda viva em toda mulher que esqueceu o próprio nome, enquanto repetia em silêncio o nome de alguém que amava. Reflete sobre isso.